Hexatomb acabou de acabar e eu tô aqui pra gente conversar sobre isso. Putz grila, mano, esse episódio foi da porradaria extrema até o rally enrola. Mas antes disso, muito prazer, eu sou o Diego e eu falo aqui do Porão da Ordem, um lugar que eu criei pra poder juntar meia dúzia de maluco que gosta do universo de Ordem Paranormal pra gente poder fazer nosso grupinho aqui, fazer nossa trupe, tá ligado? E você que tá inscrito já faz parte dessa rapaziada, muito obrigado por estar aqui. Se você quiser já começar dando aquele apoio pro Diegão, deixa o like aqui no vídeo que isso ajuda muito aqui no YouTube. E é surreal como que isso ajuda. E agora já pode hypar, tá liberado hypar, viu rapaziada? O YouTube liberou pra gente o hype. É uma parada que ajuda mais ainda esse vídeo aqui a atingir novas pessoas e a gente continuar crescendo o nosso porão. Mas vambora que tem muita coisa pra gente conversar. Você já deixou o like, já tá inscrito, já deixou um comentário mandando um salve pro Diegão, agora vambora, vamos finalmente conversar sobre Hexatomb. Como de praxe dos nossos episódios, eu gosto muito de interagir com vocês, então os comentários são cruciais pra mim. E aí todo vídeo eu respondo os comentários do vídeo anterior. É bom porque a gente vai vendo o que a gente tá acertando ou não. Eu separei aqui alguns comentários pra gente poder trocar essa ideia e também, como de costume, separei as minhas anotações do episódio 5. Vambora. O monstro pela primeira vez falando uma frase completa também. Suspeito. Realmente isso não foi explicado em momento nenhum como que o monstro saiu de um cara que não conseguia chorar direito pelo Tarrafa quando ele morreu, pra um cara completamente puto, raivoso, que conseguiu facilmente completar uma frase, mas não tinha tanta coisa suspeita assim. O Dalmo regaçou o monstro na porrada. E foi muito legal ver o Abelha controlando o Dalmo nessa situação, um misto de completamente engraçado com desespero, de pelo amor de Deus, agarra e bate. Eu tava gritando junto com o Aguiar, a Kemi e o Henry lá em cima, agarra e bate. Mas o Abelha entendeu o que ele tinha que fazer e desceu-lhe a porrada. Esse episódio foi um banho de máscaras. A gente teve o Colosso, a Jai puxando o capuzinho e mudando completamente de personalidade. E de certa forma também tivemos o Henry, que não colocou a máscara, mas assumiu a forma bestial dele quando ele invocou o ritual de armadura de sangue. Moleque, isso foi foda, ele virou um animal. Ele encarnou uma criatura de sangue na mais pura forma. Você perde completamente a razão e deixa todos os seus instintos à flor da pele. Foda! Vou aproveitar que a gente já tá falando aqui dessa primeira cena, desse primeiro arco que a gente teve no episódio, que é o Dalmo regaçando o monstro na porrada, enquanto a galera lá em cima na casa tava falando com o Dalmo e do nada o sacrifício dos transtornados subiu lá na casa e desceu-lhe um tiro no Henry. Na moral, eu não me cabia em mim de ódio naquele momento. Eu não gostei do sacrifício dos transtornados desde o primeiro momento, tanto é que eu não fiz nem questão de gravar o nome daquele cara. Deplorável. Mano, eu odeio gente que se faz de sonsa. Gente que monta a banca e na hora que a banca cai, se faz, eu tava só testando. O cara sobe no segundo andar, saca a arma, atira no nosso sacrifício. E quando o Henry vai pra cima, fala, gente, eu só tava testando. Morreu pouco. E ele já tava nessa intenção. Que desde o início ele falou, eu vou subir pra ver de Canaran. O Selbit insistiu. Eu não vou perder uma luta de qualidade. Vocês são malucos que vão perder essa porra. Eu vou subir naquela varanda ali e assistir. Mas a rapaziada não, a Kemi, a sniper apontada, falou, tu não vai subir. Ficou de fora, o Selbit deu um jeitinho de colocar o cara lá em cima pra poder dar aquele tiro e ir de base. Eu tô achando o Henry bem mais humano nessa temporada, talvez pelo fato dele ter se tornado marcado. Mas quando ele disse que ele queria um novo começo, acho que ele quer formar laços, assim como os agentes têm. Apesar de ser uma família de assassinos. Perfeito. Ele tava falando do último episódio, onde a gente teve um desenvolvimento do Henry e do Aguiar muito forte. E nesse episódio a gente vê o Henry se transformando em um animal de sangue indo pra cima. Super humano. Eu realmente acho que a marca do Bastet transformou o Henry em um ser muito mais racional, porque antes do Henry se tornar um marcado, ele era um NPC inimigo e a gente simplesmente via ele sedento de sangue. O que ele continua, o Bastet faz questão de deixar isso claro. O Henry é maluco, a verdade é essa. E eu tô me tornando quem eu mais
temia, o cara que gosta do En. Vira e mexe eu penso comigo mesmo, lembra do que esse bosta fez em Desconjuração, lembra? Porque eu me pego gostando do En, e não pode, gente, não pode. Eu acredito que é de sangue e conhecimento mesmo. Ah, teve isso, até o último episódio a gente tava, tipo, discutindo do que seria, do que se trataria essa temporada, e eu tenho que admitir aqui, eu tiro a minha capa da razão aqui, pois estou errado. Eu estava procurando pelo em ovo, lá ele. No último episódio eu bati o martelo de que pra mim essa temporada era sangue e energia. Eu quero ver o caos, e é só porque eu gosto da rapaziada de energia, mas isso não faz o menor sentido. Me provaram nos comentários por A mais B que essa temporada é sangue e conhecimento, e eu vou mostrar os comentários que me convenceram disso. Só por causa da fala do Cellbit, quando o primeiro sacrifício morre, um sentimento primal, mas racionalizado, sangue e conhecimento unidos. Mano, só disso daqui já entenderia. Eu já falei, realmente, se fosse energia, seria um sentimento primal e caótico, e não racionalizado. O conhecimento traz a razão da parada. Poderíamos parar por aqui, mas bate-papo boina fez questão de pegar a minha cara aqui, ó, e esfregar na lama, fazendo questão de mostrar o quão errado eu estava em achar que essa temporada era sangue e energia. Pega aqui, ó, eu não vou levar essa comida de rabo sozinho não, lá ele mil vezes. Gente, desculpa, mas é impossível ser sangue e energia essa temporada. A temporada é sobre memória. O Cellbit descreve que os personagens escutam sussurros a cada episódio. No primeiro episódio, o Cellbit comenta como as memórias podem ser confusas quando tem sentimentos envolvidos. Sentimento, sangue, memórias, conhecimento. Tem dezenas de símbolos religiosos a cada cenário que eles passam. O Giovanni vende informações e segredos. Os pássaros faziam anotações de todas as equipes. Nas primeiras cenas de Hexatomb, o Cellbit literalmente faz os players escolherem seus personagens baseados em intenções, preferências e palavras. Ele diretamente diz que não vai deixar a sorte escolher nada. Moleque, na moral, esse comentário me deu aula de interpretação de Cellbit. Realmente, mano, tava estampado desde o início com a torto e a direita. Eu só queria ver energia, mas o conhecimento estava lá o tempo todo. Inclusive, muito obrigado pelos comentários. Eu gosto justamente disso. Eu venho com uma parada que eu acho que é. Vocês vêm e esfregam a minha cara no asfalto, me mostrando que eu tava errado e tá tudo bem. Tem uma teoria interessante sobre o cangaceiro, que ele é inspirado em uma lenda do folclore nordestino que se chama cangaceiro. E ele é um vampiro, só que ele não tem as fraquezas normais dos outros vampiros. Ele é resistente à luz do sol, resistente à água benta também. Só que ele tem uma fraqueza. Ele precisa ser convidado para entrar na casa das pessoas, que foi a primeira coisa que a Jai fez. Eu meio que gelei naquele convite. Eu pensei exatamente isso no último episódio, quando a Jai chama o cangaceiro. Não, pode entrar, fica à vontade e tudo mais. Eu falei, na moral, se isso daqui for um vampiro aqui, ó. Porém, vimos que esse cangaceiro é mais do que a gente pode imaginar. É literalmente mais do que a gente pode imaginar. Ele não tá envolvido com a rapaziada dos vampiros. Eu achei real que a qualquer momento aquele cara ia... vampiro, sangue, Mas não, ele realmente queria o item dele que tava no Kibungo. E puta que pariu! Que momento, que arco foda desse episódio, de verdade. Toda a cena do Kibungo, toda a interação, toda a mecânica, toda a dinâmica envolvendo ali foi foda. Top momentos favoritos de Ordem Paranormal ali. Eles foram muito inteligentes. A Gabi e o Calígrafo, eles são players absurdamente inteligentes. Eles souberam lidar com a situação muito bem. Quase foram de arrasta no final. Quase foram de arrasta. O que nos deixou ver a Jai colocando a capa e virando X. Foda! Foda. Simplesmente insano. Isso foi muito bom. Até que eles foram salvos pela Ana, a rapaziada lá do Ferro Velho, os encouraçados, os couraças, do jeito que você quiser chamar. Mas calma, a gente já vai falar dessa rapaziada que foi muito bom. Gente, sério, esse episódio foi muito empolgante pra mim. Tudo que ia acontecendo, eu ficava cada vez mais chocado, cada vez mais, meu Deus do céu, foi uma coisa escalando e puxando o outro. Mas voltando
pro cangaceiro, ele não é um vampiro, ele não é uma pessoa qualquer, esse cara não é porra nenhuma, esse cara é Tenebris, porque o que a gente quase morreu pra poder pegar dentro do Kibungo era um fucking brochezinho com o símbolo de Tenebris. Esse cara carrega Tenebris no peito. Quem é esse cara, irmão? Vim atrasado assistir, mas vim. Marina, o importante é estar aqui. Você é incrível e ainda deixa o comentário, esquece. O Chispa, inclusive, quando mata o Tarrafa, lá nos episódios passados, se eu não me engano, no terceiro episódio, o Selby descreveu o movimento dele igual o movimento do cavalo do xadrez. Em L. Eu não lembro dele falando isso exclusivamente, mas se ele falou, mais uma coisa escancarada na nossa cara. E já que a gente tá falando deles, vamos ir mais a fundo neles. O que talvez eles gostem, mas, meu Deus. Eu tenho muito pra mim que essa rapaziada tem toda a analogia por trás do xadrez. E na última semana eu vi uma galera falando sobre isso também, o que me reforçou, eu me senti mega inteligente com isso. Mas vimos o Chispa como o cavalo, a Ana como o bispo, e inclusive nesse episódio o Selby te descreve a Ana que quando ela tá perto da Escarlata, a armadura da Ana age completamente diferente quando tá perto da Escarlata. E eu acho que é porque elas assumem a forma do tabuleiro, então ela assume a forma de soldado ali, que é proteger o rei e a rainha, agindo de uma forma muito mais séria. E eu já puxo aqui outra fala da Escarlata, que a Escarlata tá no Exatome porque o pedido dela no final seria livrar a Ana da armadura dela, porque a Ana, quando tá longe da Escarlata, ela é uma pessoa muito mais doce. Mas vamos lá, vamos por partes, senão a gente se embola aqui. A gente pôde conhecer o fucking Ferro Velho, muito irado, mano. Eu achei o melhor cenário, o cenário mais irado. E olha que eu tinha gostado muito do circo, mas definitivamente o Ferro Velho é o lugar mais irado do Exatome. E eles sabem disso, eles sabem que eles estão em um lugar muito foda. E a gente pôde conhecer todo mundo dos encouraçados, começando, obviamente, com quem a gente já conhece. Vimos a Ana, vimos o Chispa, mas vimos também o Gigantão, que é descrito como maior que o Colosso. Aquele cara é muito grande. E eu chamei ele de torre, porque basicamente ele é a torre do xadrez, quadradão, forte. O cara que tá dentro dele, tadinho, irmão. Eu anotei aqui o nome dele. Cadê? Arcano. É esse o nome que o Selby te falou pra ele? Passou muito rápido. Eu até coloquei uma interrogação porque eu não tenho certeza se esse é o nome dele. Enfim, pra mim ele é o torre. E aí a gente finalmente conheceu a forma da Escarlata, que é a rainha de xadrez, e ela fica com alguém acorrentado a ela, que no momento que eu vi, eu achei que fosse o peão, que seria a linha de frente, é a peça descartável, o que não me deixa mentir. O acorrentado é o peão, até que a gente descobre que não, o acorrentado seria o rei, porque é o sacrifício da equipe dos encouraçados, o que faz sentido, porque o rei tá sempre do lado da rainha, e a missão das peças de xadrez é defender o rei não morrer. E aí me veio como que vai ser o peão, que no último episódio a gente viu que ele poderia ser descrito como esse cara nem parece estar vivo, e a gente vê o cara que nem parece estar vivo, que a Escarlata chamou ele de Thor. Tadinho desse cara, a única coisa que ele consegue gemer é: me mata, por favor. É surreal, mano. Tem muita história ali com aquela rapaziada, só que é muito difícil entender a história dessa rapaziada, já que o tempo todo a Escarlata tá falando de... Tá ligado? É o tempo todo, meu amigo. É o tempo todo. A gente nunca sabe se ela tá falando A ou se ela tá falando A. Ô, povinho safado. Mas eu tô até agora sem acreditar que Labirinto e Jai dormiram com a Escarlata. E não é dormiram de descansaram, de tiraram um ronquinho, de viraram pro lado da cama e ó... foi dormiram com a Escarlata. Moleque, eu não consigo conceber essa ideia na minha cabeça. Caralho, moleque, que estranho.
estranho, cara, que estranho. Eu não consigo imaginar. Eu acho que a Jai e o labirinto vão se enrolar fortemente, tá bom? Já vou deixar claro aqui, porque eles ficaram de rala e enrola com a Escarlata a noite toda, recuperaram vida, recuperaram ponto de determinação e eles estão apaixonados por essa mulher. Moleque, isso vai feder mais que cocô de criança nova. Anota as minhas palavras. No próximo episódio aí, que a gente vai ter briga de armadurados contra a psicoleira, tem grande chance de Labirinto e Jai ficarem enfeitiçados aí com o rolê da Escarlata. Moleque, isso vai ser muito absurdo, isso vai ser muito bizarro. Já deixei minha teoria registrada aqui, isso vai ferrar a vida deles. Nice, eu aproveitei os comentários de vocês e já fui falando tudo que eu fui achando no episódio aqui junto. Vou dar uma passadinha nas minhas anotações pra não deixar nada do que eu fui anotando passar despercebido aqui, porque quando eu falo que eu termino o episódio e ligo a câmera, eu termino o episódio e ligo a câmera. Eu venho com a emoção que eu tô ali, sem nenhuma planilha, sem nada pra poder criar teorias corretas ou não. Eu venho e despejo aqui com vocês as minhas ideias, o que eu tô achando, teorias e etc. Vamos lá, eu vou escrevendo em ordem do episódio, então é meio que em ordem de acontecimento aqui. Foi muito foda a briga do Colosso com o monstro, não tenho nada além de caraca pra falar, foi muito insano. Mas o que eu tenho pra falar é aonde está Giovanni Obspo, já que depois que o sacrifício dos transtornados deixa de viver, tanto o monstro quanto o Giovanni sentem aquela dor e morrem depois. O monstro morreu pela mão do Dalmo, mas o Giovanni não, simplesmente começou a se dissolver e virou uma gosma de sangue ali, algo que não é o Giovanni, o que seria um holograma de carne ali. Aonde está esse cara? Ele precisava manter esse ritual ativo pra ele conseguir falar, pra ele conseguir ver, pra ele conseguir sentir o que tava acontecendo. Os agentes acham que ele pode estar no bunker. Eu acho também. Até porque o Pombo falou que quando ele passou perto do bunker, ele não conseguiu parar pra ver muito, mas a porta tinha algumas marcas de pessoas que tentaram entrar. Será que as pessoas tentaram entrar ou as pessoas conseguiram entrar? O Giovanni pode estar lá junto com a Cleo, que foi dito que simplesmente saiu correndo por aí e tal. Eu acho isso extremamente estranho. Eu acho que o Giovanni verdadeiro criou esse clone pra ficar no lugar dele e ele correu pra se proteger. E aí, pra ele poder ter uma pessoa ali do lado dele pra talvez jogar pra frente de um monstro ou enfim, ou até mesmo chantagear os agentes depois, ele levou a Cleo com ele. Isso pra mim faz muito sentido, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que o Giovanni fez? Como vocês acham que o Giovanni tá? Mano, essa história tá muito complicada e eu preciso que o Giovanni apareça pra poder me explicar, fazendo favor. Mas eu peço que você me jogue aqui nos comentários o que você achou e as suas teorias. Ou você viu alguém com uma teoria muito boa? Joga aqui nos comentários também pra eu poder aprender essa teoria através de vocês. E eu vou deixar, obviamente, aqui, ó. Você achou que eu ia te deixar sem esse? Um convite pra você convidar um amigo teu pra entrar pro Porão da Ordem. Mas pelo amor de Deus, é só um convite. Manda esse vídeo só pra uma pessoa, porque a gente tá crescendo aos poucos. Se você mandar pra um monte de gente, talvez não caiba todo mundo. Então convida uma pessoa, entrega esse convite aqui pra ela e fala, pode ir, entra tranquilo, entra com calma no Porão da Ordem, porque a gente tá colocando as coisas no lugar aqui, tá bom? Rapaziada, dito tudo isso, eu vejo vocês daqui a pouco em mais um caos que eu chamo de vídeo aqui no canal. Eu sou o Diegão e falo aqui do Porão da Ordem. Valeu! Cara, isso diz tanto sobre esse episódio que é brincadeira, tá?